Olá, bem-vindos a mais um podcast Aqui Pode Mais, com Jussiane Vieira e Cláudia Bear. E hoje nós temos um tema maravilhoso que é relacionamento saudável. Que flu-flu! E quem, Cláudia, veio falar? Veio a minha filha mais velha, minha querida Sabrina Bear, e o namorado Giancarlo Egito. Que nome difícil! Bem-vindos! Bem-vindos! É muita satisfação receber vocês aqui. É um prazer, né? Superar essa timidez, né, Sabrina? Ai, muito bom. Fale um pouquinho, fale a idade de vocês. Há quanto tempo vocês se conhecem? Aí vocês vão escolhendo aí quem fala. E quer falar? Você fala, tá bom. Eu tenho 31 anos. Assim, em 93, fiz 31 anos. A gente se conheceu, vamos falar sobre. A gente se conheceu em maio do ano passado, num evento que era focado que era Geek Town o nome, que era um evento que envolvia coisas nerds, né? Assim, de comics e história em quadrinhos, videogames. Que legal! E japonesa. E no caso, eu fui com os amigos meus. Na verdade, eu quase não fui nesse evento, né? Isso que é uma coisa interessante, porque muitas coisas tiveram que acontecer. Você costumava ir nesses eventos ou não? Não, nunca tinha ido nesse evento. Gente, era o dia. Era o dia. Eu fiquei sabendo na véspera que ia ter esse evento, uns amigos foram, decidi ir. Você se identifica como nerd também? Sim. Ou não? Também? Sabrina, não tem dúvida. Claro. E você, Sabrina, sua idade? Eu tenho 35, eu me identifico como nerd, eu frequento esses eventos. Qual a sua formação? Eu sou bióloga e filósofa. E você, Jean? Eu sou formado em Relações Internacionais. Não atuo com a minha formação, mas sou formado em... Que legal. E há quanto tempo vocês estão namorando? 10 meses. Então, 9. A gente se conheceu há 10 meses. 9 meses porque a gente se conheceu e começou a namorar um mês depois. Como estamos falando sobre relacionamento, fale a sua percepção quando conheceu e ele fala a percepção dele quando conheceu você. Como é esse? Tá, eu queria começar falando uma outra coisa. Sim, pode falar. Tá, eu queria dizer que pra mim tá sendo muito novo estar num relacionamento saudável. Que legal. Porque a minha experiência de relacionamento, tanto no papel de observadora de relacionamento dos outros, quanto de observadora de mim mesma, dos meus próprios relacionamentos, principalmente assim, olhando de trás daqui, assim... Recente. Não recente. Do passado. Olhando retrospectivamente. É que os meus relacionamentos não foram saudáveis, ou por minha culpa, ou por culpa do outro. Porque quando eu penso nos relacionamentos que eu tive com pessoas legais, eu queria gerar caos. Porque a monotonia me incomoda muito. E eu odeio. E aí, quando as pessoas não eram legais, que aí não era eu que gerava o caos, eu também sofria muito por causa de outros. Aí eu sofria muito, assim, de fato, de sofrer muito. Então, existe uma coisa muito, muito, muito interessante de estar se relacionando com uma pessoa que é zero monótona, que é muito divertida e que não tem caos. Eu acho que essa é a novidade. E qual foi a sua percepção quando você conheceu ele? Eu não sei, não tive percepção nenhuma, eu só achei ele gato. Básica. E você, Gia, a sua percepção? A primeira percepção foi que eu vi... No caso, ela estava fantasiada. Ela foi nesse evento fantasiada de vampiro do X-Men. Gente! Eu só lembro de ver ela passando pelo evento, pelo shopping. E você doido pra ser mordido pela vampira? É. Mas eu lembro de ver ela passando, mas a gente não conversou no evento em si, mas eu falei, cara, ela é muito gata, eu quero conhecer essa menina. Que legal. Quem diria? Também achei. Que então legal. Foi a sua primeira percepção. Né? Então já tem algo em comum. As psicólogas estão analisando aqui. Já tem algo em comum. Os dois acharam um outro gato. Isso é muito bacana. E uma coisa que a minha mãe comentou, que eu não tinha lembrança, mas depois isso ficou muito engraçado, era que durante essa semana do evento, eu tava chorando porque eu achava que ninguém gato ia me querer nunca.
nunca. Porque todos os meus namorados são feios. E quando você olha, você admira logo. Que gato. Exatamente. Ele olha pra ele todo dia e fica pensando, meu Deus. Eu também faço isso. Gente, que lindo. Eu tenho que parar pra lembrar, caramba. Esse Uma podcast gata, vai tá ser na- todo cheio de Ela tá namorando. Coisa, né? Ô, Jean, e você? Tava vindo de algum relacionamento? Como você tava no Não. período que conheceu ela? Então, na verdade, não. Na verdade, no período que eu conheci ela, eu estava exatamente no período disposto a me abrir e criar algum vínculo mais profundo, mais significativo com alguém, porque eu vinha de... Entre 2014 e 2019, eu só tive um namoro na vida, né? Foi nessa época que eu namorei. Na verdade, eu namorei não. Eu me relacionei durante esses 5 anos com uma pessoa, mas a gente não esteve juntos durante todos os 5 anos. A gente teve idas e vindas, então foi muito caótico, foi muito complicado, deixou uma marca muito ruim. E eu passei muito tempo acreditando que eu realmente, não eu exatamente, mas que relacionamentos eram essencialmente caóticos. E Tava eu não queria isso pra minha desacreditado, vida. né? Eu não queria, exatamente. Então eu pensava assim, talvez o meu destino seja um dia aceitar que relacionamentos são assim e viver com alguém que talvez nunca realmente me faça sentir completo, né? Falando de uma forma genérica, sabe? Uma pessoa que talvez nunca realmente, né, assim, me jogue pra cima, entende? Mas chegou um momento onde eu comecei a querer conhecer as pessoas e me relacionar. Eu quero testar, eu quero tentar. Mas eu pensava assim, será que eu estou exigindo muito da vida? Será que Sim. procurar alguém que seja, sabe assim, que seja simpático, que seja uma pessoa com quem eu posso ter um relacionamento saudável, sabe? Assim, uma pessoa que converse as coisas e expresse o que tem que ser expressado e não tenha medo de falar sobre questões difíceis e que me respeite como indivíduo, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito, sabe assim, que tem uma relação de respeito mútuo. E eu pensava assim, será que eu estou exigindo muito da vida? Mas eu quis tentar. E aí quando eu conheci ela, desde que eu conheci, eu percebi tem alguma coisa diferente aqui, sabe? Tem alguma coisa de única que eu nunca encontrei antes. E eu realmente estava disposto. Quando eu conheci ela, eu realmente estava disposto a conhecer ela e namorar. Que lindo, gente. Pode dar um beijinho, pode dar. Que fofo. E quem tá se identificando aí, gente, pode ir colocando coraçõezinhos, porque tá muito romântico aqui, hein? E me diz uma coisa, como é que vocês descreveriam um relacionamento romântico, saudável e que vale a pena? Eu posso falar um pouco sobre isso, mas dentro da minha vivência particular, porque é muito difícil generalizar essa ideia. Eu acho que um relacionamento romântico que vale a pena, assim, não acho que a gente deveria tirar a palavra romântica. Acho que um relacionamento que vale a pena é um relacionamento que, em primeiro lugar, não deixa a gente acuado, então a gente não tá constantemente em estado de luta e fuga, então a gente consegue rir e a gente consegue rir de si mesmo. E a gente sabe que, por exemplo, quando o outro faz uma crítica pra gente, não é porque o outro é pinimbento e tá criticando tudo na Não gente. é o quê? É que o outro é implicante. E tá criticando tudo na gente. Porque não são críticas constantes, são críticas pontuais que indicam coisas que a gente de fato precisa conversar, discutir, melhorar. Eu acho que é isso. Eu acho que a diversão é afinidade, como seu pai falou ontem, né? Tipo, ter muitas coisas compatíveis. E é isso, liberdade de ser. Eu acho que o ponto todo é esse. Assim, afinidade, porque sem afinidade você também não vai ter tanta liberdade de ser. Gente, filosofou, mas estamos falando com a filósofa também, né? Gostei. Pegaram a dica, gente? Eu queria só acrescentar rapidinho, porque como a gente está falando na outra pergunta, você entender que a outra pessoa também é um indivíduo assim como você, e que tem suas próprias peculiaridades e suas próprias demandas e necessidades, e você também se colocar no lugar do outro para entender que nem sempre o outro vai pensar igual a você, nem sempre o outro vai agir em certas situações da mesma forma que você age, né? Pessoas reagem de formas diferentes em situações semelhantes. Então isso é essencial para uma relação saudável, você não objetificar o outro. A gente fala muito sobre isso. Isso é muito importante também, com certeza. Isso vocês estão falando de forma genérica, né? Exatamente, para qualquer relacionamento.
né? Mas aí, por exemplo, para você, tem alguma coisa que seja específica, assim, essencial para Sabrina, né? Para você, Jean? O que seria essencial para vocês que, por exemplo, ainda que alguém tivesse essa genérico, ainda não seria suficiente se não tivesse X ou Y? Eu tenho uma lista. Grande? Eu tenho uma lista, mas eu teria que pegar a lista. De cabeça, lembra Não de tenho. alguma coisa? Mas são 10 itens. Vai falando Jean, ela vai lembrando alguns. Tá. Um deles, por exemplo, a gente se sente extremamente à vontade para ser espontâneo em todas as situações um com o outro. A gente, quando está junto, seja entre nós dois ou com outras pessoas, a gente realmente não se incomoda, a gente se sente muito à vontade, não se sente constrangido, não se sente, né, como é que se diz, retraído em relação a como a gente age ou como a gente fala perto do outro. Isso é muito maneiro, isso é muito divertido, quanto a gente se sente à vontade um com o outro, sabe? Isso é, com certeza, uma das coisas essenciais que a gente tem. Eu gosto de conversas muito profundas. Mas, de novo, isso assim, é genérico, é qualquer relacionamento. Mas eu gosto de conversas muito profundas. Eu não tenho paciência de me relacionar com pessoas que não têm capacidade de ter conversas profundas. Por exemplo, isso tá na minha lista. Tem mais alguma coisa? Tem muitas coisas. Das 10? Lembra mais? Gente, um beijo gostoso é muito importante. É importante beijo falar gostoso, isso. Agora, beijo gostoso não tem definição, Não né? tem definição, porque é encaixe. Mas vocês encaixa, falaram de gostoso. coisas tão profundas, assim, que justamente é de se entender, né? De respeitar o outro, sim. o jeito do outro também, e tudo isso com respeito. Sim. Então é uma chave, né? Existe uma tendência, né, da gente começar a namorar e querer mudar o outro para ajustar, né, de um jeito que você acha que seria a forma melhor de ser do seu parceiro, da sua parceira. E aí vira uma guerra, né? Você querendo mudar o outro o tempo todo. É controle e objetificação. Muito interessante. Vocês acham assim que essa experiência anterior, assim, mesmo, né, difícil, mesmo complicada, você acha que essas experiências ajudaram no crescimento de vocês, no amadurecimento e até na possibilidade de viver hoje um relacionamento mais saudável? Sim, com certeza. Hoje, acho que a Sabrina também vai corroborar com isso. Hoje eu entendo muito mais as coisas que me fizeram mal e as coisas que eu tenho como essenciais para mim, que eu não quero que se repitam para mim na minha vida, sabe? Exatamente aquilo que eu acho que é essencial para uma relação saudável, por ter passado por algo que realmente me marcou negativamente. Isso com certeza. Hoje eu entendo muito mais isso. De uma forma. Você amadurece, né? Você passa por uma situação difícil, quando você sai dela, você entende melhor o que se passa com você, o que você acha que é importante para você se manter, sabe, com a mente sã, numa relação. Então, a gente tem muito mais consciência do que é importante para a gente hoje em dia, pelas experiências que a gente teve. Com certeza. O meu diferencial principal é que eu entendi a sutileza das estratégias, que é o que a gente está falando mais, de objetificação, controle e manipulação. Eu entendi a sutileza, eu entendi como o poder se estabelece nas relações. Por mais que sejam relações saudáveis, ainda há questões de poder envolvidas. Então a gente tem que sempre conversar sobre isso e ficar equilibrando. Entender a hora de ceder, que todo mundo fala, né? Uma hora é hora de ceder, outra hora é hora de impor. Entender a hora de ceder também é entender a hora de se submeter ao poder do outro. Porque é importante também que o outro se sinta poderoso. É importante que os dois se sintam poderosos dentro de uma relação. E nem sempre vai ser ali hierarquicamente equilibrado. Na mesma hora, não. Né? Então, eu acho que é isso. Assim, e aí também entendendo as estratégias de manipulação, entendendo que você, como um mamífero, vai manipular um pouquinho, porque isso é uma característica de mamífero, você tem que estar atento às suas próprias estratégias de manipulação para você manipular o outro o mínimo possível e atento ao outro, porque o outro também vai te manipular um pouquinho. Então, tem hora que você, tipo assim, pode manipular um pouquinho, e tem hora que você, tipo assim, não, isso foi demais, vamos rever esse comportamento. Está, assim, acontecendo todas as coisas, mas consciente, Isso. né? Consciente. Eu estou percebendo, mas agora eu consigo deixar passar, como se eu não percebi. Em alguns momentos, quando se excede, né, chama para uma conversa, porque relacionamento, ele é construído com acordos. Isso. Né? Então, se não tem acordos, não existe relacionamento. Exatamente. Isso também é uma das coisas mais importantes, é simplesmente conversar.
sobre as coisas. E eu acho que muitos relacionamentos que acabam não sendo saudáveis, eles chegam nesse ponto exatamente porque as partes não têm a capacidade de sentar e conversar sobre o que realmente estão sentindo e estão pensando, sabe? Assim, não tem aquele... Muitas coisas são mal resolvidas, muitas coisas são mal conversadas, isso torna um ressentimento, e aquilo vai catalisando em rancor, etc, etc. Então, a capacidade de você sentar e conseguir conversar e resolver questões que são difíceis, isso é uma coisa que a gente tem muito bem, inclusive. A gente não tem nenhum pudor, nenhum problema em conversar sobre problemas. A gente conversa brabos, problema brabo, a gente entra no fundo do assunto. É que nem as psicólogas falam, assim, naquele centro da casca da cebola, a gente vai descascando a cebola, chega no cerne do problema, discute até psicanálise, às vezes, que assim, às vezes eu vou perguntar pro ChatGPT, porque eu não tenho todos os conceitos básicos de psicanálise, porque psicóloga é minha mãe, não eu. E assim, é isso, a gente tenta chegar na raiz do nosso comportamento pra gente ver se é necessário melhorar ou se é necessário só ficar atento. Muitas vezes, assim, no relacionamento, quando tem problema, a gente acha que o problema é o outro, né? Então, assim, essa autocrítica, né? Essa busca de se conhecer também faz muita diferença, não faz? Total. É muita terapia, né? É terapeutizado. Vocês, Sabrina, faz há muitos anos, né? Anos. Você também? Também, faço há quase 10 anos. Nossa, essa é uma das cerejas do bolo, né? Um relacionamento saudável. Terapeutizado. Porque aí você olha para você, legal. você não só olha para o outro, para os problemas do outro, né? Culpabilizando o outro. A primeira pergunta para se namorar com alguém, aí já pegue a dica, tá? Eu tô aqui só observando. Você faz terapia? Então você faz terapia, a pessoa vai dizer, ué, tá me achando maluco? Porque tem pessoas que ainda acham que terapia é para maluco, não terapia é para lidar com os malucos. Exatamente. Então, quem cuida, né, de si vai se entender, vai ter uma vidinha melhor. E conhecer, por exemplo, as próprias limitações, por exemplo. Né? Então, você sabe que determinadas limitações suas podem interferir nos relacionamentos. Vocês têm essa clareza? Poderiam dizer quais são essas limitações? Isso você adora. Eu tenho um problema muito sério de agressividade quando os limites são ultrapassados, porque eu tenho muita dificuldade de colocar os limites de uma forma tranquila, porque contando da minha história, da minha terapia, porque antes eu não colocava limites e aí, tipo, todas as minhas questões eram atropeladas, e aí quando eu aprendo a colocar limite, agora eu ainda estou muito agressiva, então eu preciso passar por esse processo para aprender a colocar limite de forma mais saudável. Isso, inclusive, é uma coisa que o Jean tá me ajudando muito, porque no momento que eu entendo que eu posso ter limites, eu consigo colocar meus limites de forma mais tranquila. Óbvio que não é todo dia. Óbvio que nem sempre eu consigo. Mas, no geral, isso tem funcionado. Eu não tenho sido agressiva. No geral. Sim, realmente. Tá certo. Eu também tenho total ciência, a gente conversa muito sobre isso, né? Das minhas limitações, problemas ou dificuldades até em me relacionar. A minha dificuldade, por exemplo, às vezes de ser claro e objetivo em relação ao que eu sinto, eu penso, aí, sei lá, a gente pode até abrir uma tangente, não sei se vem ao caso, sobre questões de gênero, de como a criação entre homens e mulheres, e como existe essa questão, às vezes, de que você demonstrar ou transparecer muitos sentimentos ou emoções é um sinal que deve ser evitado. E isso existe. Tem uma cultura, né, que vai dizer que isso é uma fragilidade, né? Sim. Então eu ainda tenho um pouco essa dificuldade, ainda é presente em mim a dificuldade de ser claro em relação ao que eu estou sentindo, até em coisas que incomodam às vezes, né? A gente tenta sempre segurar um pouco a emoção. Isso é uma limitação que eu tenho, de às vezes transparecer o que eu realmente sinto. Às vezes até por dificuldade de entender. Também. Dificuldade de processar o que está acontecendo. Isso tem também. Mas isso eu acho que todo mundo tem, né? Porque processar as coisas às vezes é muito difícil. Sim. Mas isso com certeza é uma limitação que eu busco trabalhar. Eu também sempre me mostro disposto, quando a gente conversa sobre isso, disposto a entender minhas limitações e melhorar onde eu puder, porque a gente não tem como ser perfeito. Né? Tem certas limitações que são mais difíceis, outras não tanto. Mas ela tem me ajudado muito nisso, realmente. Eu tenho aprendido muito com ela, tenho amadurecido muito em relação até a meus próprias limitações e defeitos, etc. Aprendo muito com a Sabrina. É muito bonito. É muito lindo, muito gostoso assim de ouvir, sabe? A maturidade
para um casal que namora e que eu já vejo em vocês assim um casal com um futuro assim juntos por muito tempo. Vocês pensam nisso? Sim. Sim. Sim, porque não tem como. Ei, tô parecendo um padre que vocês aceitam. Aí os outros sim. Não tem como. Gente, chama alguém aqui pra esse casamento. Tô ficando até tímida, Cláudia. Muito romance. Ah, tá. Porque, tipo, a gente tem passado muito tempo junto. Tem semana que a gente passa a semana, tipo assim, sei lá, se não inteira, quase falta inteira. assim, um dia, 2 dias não estando juntos. E é muito bizarro, porque o quão fácil é conviver a gente. A gente tem um número ínfimo de conflitos. É absurdo, assim. Eu nunca tinha tido essa experiência, assim, sem ser com minha família, tipo, com a minha irmã, sei lá. Eu nunca imaginei que isso fosse possível. Não, é exatamente isso. Uma das coisas que a gente mais percebe, mais conversa entre a gente é o quão fácil parece que é lidar um com o outro, sabe? E em tão pouco tempo, a gente se conhece há menos de um ano, e a gente convive como se fosse a coisa mais natural do mundo, sabe? Fazendo tudo que a gente busca fazer junto, ou tenta experimentar junto, é mais divertido do que se a gente fizer sozinho. Jogar videogame, assistir filme junto, cozinhar junto, que agora eu tô aprendendo a cozinhar. Discordar também. Discordar, e a gente discorda muito, e é muito legal, e porque, obviamente, ele parte de perspectivas políticas que, pô, eu não tenho base. E aí, aqui pode mais? Tem esquerda e direita nesse casal? Não, a gente se vê como social-democrata. A gente já tem uma visão mais social, a gente não... No caso, até o próprio conceito de esquerda e direita hoje em dia é muito difuso, né? Muito complicado de entender. Mas se fosse imaginar de uma forma mais tradicional, esquerda e direita... Time de futebol é o mesmo, os dois? Não, mas eu não gosto de futebol. É só eu que gosto. Eu sou fluminense. Fala, tipo. Não, o João falou que estava buscando um relacionamento. Sabrina, como é que tava? Não, eu tava achando que, como ele, que todos os relacionamentos eram uma bosta. Que todos os homens eram uma bosta, e continuam achando, inclusive. Acho que o Jean é uma exceção. Você acha, Jean, também? Isso é uma coisa curiosa, né? Eu acho que sim. É. Eu, como homem, eu sei que a maioria dos homens é mesmo. Uma das coisas que eu percebo em geral em homem é a dificuldade de ser responsável efetivamente. Isso é uma coisa que a gente conversa muito. E como você aprendeu? As exceções. Um pouco de experiência que eu tive também e um pouco de criação, porque eu acho que tanto meu pai quanto minha mãe, eles me criaram de uma forma que me permite... Você é filho único? Sou filho único. Que pena, não tem ninguém para apresentar para as amigas, né? Não tem. Mas eu fui criado de uma forma a ser permitido ser da forma que eu me construí isso ao longo dos anos. Eu nunca foi imposto uma forma de agir ou pensar, ou como a gente está falando, dessa cultura da masculinidade em excesso, no qual, sabe assim, eu sempre fui, de certa forma, afetado pela essa cultura masculina como a gente conhece. E meus pais sempre me criaram de uma forma a permitir que eu também entendesse as coisas da minha maneira. Eu nunca fui repreendido por pensar diferente, nunca fui nada do tipo. Então, acho que isso me permitiu enxergar muita coisa para além. E aí, se a gente for mais uma vez falando dessa questão de gênero, para além do que é imposto ou esperado que eu seja como um homem hétero, cis, etc. e tal. Então, acho que isso me permitiu enxergar para além dessa cultura, sabe? Socialmente falando. Ter sensibilidade, muito carinhoso, muito carinhoso. Reconhecer os erros, pedir desculpas, reconhecer falhas, limitações. Vocês acham que isso é menos comum, essas características são menos comuns em homens, mas em mulheres, vocês acham que também não é muito comum, né? Hoje em dia as pessoas estão muito complicadas, né? Eu não acho que é hoje em dia. Não, as pessoas acho que sempre foram. Acho. Então, falta sensibilidade, falta sensibilidade, empatia. Falta. Assumir os estudo. Porque quando a gente estuda um pouquinho sobre comportamento humano e a gente percebe que isso é um padrão, a gente consegue olhar para si e perceber esse padrão na gente. Então, assim, também falta estudo. Acaba refletindo para... Sim.
E se permitir também viver as emoções, né? O homem é um ser humano, o homem tem o seu lado frágil, né? Porque aí fala sempre do lado frágil da mulher, o homem tenso. É o ser humano, exatamente. Né? Eu não sei se a Sabrina lembra disso, mas tem uma frase que... Uma vez eu falei isso pra você, já falei algumas vezes, que é... Você nunca vai me ver segurando um choro perto de você. Você fala isso desde a primeira vez que a gente saiu. Sim. Isso é verdade. Isso é um exemplo de você permitir que as emoções transpareçam também e aceitar que nós somos sensíveis também. Nós podemos ser sensíveis, nós somos humanos, nós sentimos. E não fugir disso, né? Não evitar, não fingir que isso não acontece, que as sensações, os sentimentos não acontecem, as emoções não acontecem. Aceitar. Mas então, Sabrina falou que acha que os homens, como é que é? Eu odeio os homens. Eu odeio, pô, é uma palavra forte? Não, eu odeio a maioria dos homens. Óbvio que existem exceções. Meu pai é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, eu falei pro Jean hoje que ele é a pessoa mais parecida com meu pai que eu já me relacionei. Apesar dele ser mais parecido com a minha mãe do que com meu pai. Porque meu pai é uma pessoa muito boa. Então, existem muitos homens muito bons. Só que quando eu falo odeio os homens, eu não tô falando desses muitos homens muito bons. Eu tô falando dessa maioria esmagadora que trata as mulheres como objetos e eu detesto ser objetificado. Isso aí. Inclusive, eu conheço um homem maravilhoso que eu vou mandar até uma mensagem ali. Laudemar, você é incrível, maravilhoso. E você é um homem bom. Eu te amo. Mas assim, como a gente tá falando, não é exclusividade dos homens, né? Não, as pessoas são horríveis. Também são muito difíceis, né? Então, assim, tanto... É a questão do machismo, né? Então, assim, é muito mais do lado pela força, Você né? acha? Tem a força, então... O homem, assim... A mulher, o homem, quando eles nasceram, o que foi que eles fizeram quando nasce? Choraram. Sim. E depois o homem é reprimido. Sim. Né? Sim. Quando é uma criancinha que tá chorando, você é homem, não chora, não chora. Isso já é ensinado de criança. Isso é cultural, Isso já é ensinado. Você é homem, menina pode chorar, menina pode fazer denguinto, carente, e homem não pode. Então, assim, ele já reprime e ele tem emoções igual a mulher. Então, são muitas coisas, como ele estava falando, eu me permito, uma coisa que ela sempre vai me ver chorando. E eu estava ouvindo aquilo, querendo interromper, mas disse, não, ouvir também é emoção. Então, eu estava ouvindo e achando lindo isso. Lindo. Muito Mas então, bem. por que as mulheres são tão difíceis também? Se as mulheres não passam por essa pressão, né? Mas são outras pressões. Outras são, questões. assim, uma vez, assim, eu tenho um problema que eu me irrito muito com bagunça e desordenação e falta de limpeza. Óbvio que eu não sou neurótica, não tenho toque, não tenho diagnóstico de toque. É uma limpeza que eu diria básica. Não é tão profundo. Mas aí, eu acho que parte dessa raiva que eu sinto quando as coisas não estão limpas e organizadas no nível básico, tá relacionado a um papel de gênero. Por quê? Houve uma pressão muito forte, não necessariamente dos meus pais, mas às vezes das minhas avós, de que eu me importasse com isso. Há uma pressão muito forte para que a gente se reprima muito de outras formas. Então, a gente acaba imputando essa pressão de repressão no outro. E eu vejo eu fazendo isso. Isso é uma das minhas limitações. É uma das coisas que eu tenho que trabalhar. Um pouquinho melhor, você fazendo isso, imputando, você exigindo que o outro... se reprima. De um ponto de outro. Não necessariamente emocional, porque eu não tenho repressão emocional. Mas em alguns pontos, por exemplo... agora eu não vou lembrar. Eu sou péssima para lembrar exemplo. Outra limitação. Eu sou péssima para memória. Outra limitação. Mas uma coisa que eu tô gostando muito assim nessa conversa e faz parte também da terapia, né? Que é se perceber, sabe? Porque algo que não dá certo em relacionamento nenhum Sim.
Apontar. Então você sempre vê do outro, mas não se percebe. Sim. E uma coisa que eu tô vendo, assim, ela não tá apontando, você tá dizendo, não, eu sou assim, eu sinto isso, eu faço isso. E ela, eu sinto isso, e eu brigo. Então, se a pessoa. Pode ser até uma estratégia, né? Se eu já falo, não precisa ninguém falar. Eu tô buscando, né? Eu tô buscando, é o meu temperamento, é a minha forma, a minha personalidade, são minhas dores, e eu tô buscando melhorar. Sim. Então, é dizendo, você me dá a mão? Você me aceita assim? É o que a gente tá fazendo. Ai, gente, tá muito romântico isso aí, viu? Tá muito romântico. Já tô aqui me convidando para esse momento especial, que eu adoro romantismo. É muito especial, e gente. que seja bem rápido, sabe? Bem rápido, porque às vezes a gente se demora para uma coisa boa, sabe? Se entrega para uma coisa que não vale tanta pena e uma coisa que vale a pena. Será? Viver, se entregar. Pensa demais, às vezes indaga demais, questiona demais, quando na verdade às vezes basta a gente sentir, fazer e viver o que tô tem pra aqui, viver. Tô aqui. Acreditar e viver. E tá aqui, Cláudia, também para apoiar? Com certeza. Estamos aqui para apoiar. Já tem aqui, apoiadoras. Não, e até assim, né? Até onde eu sou deles, o pai dele fala, né? Que você tá muito melhor. E eu vejo com muita clareza. Sabrina, tá? Não, Sabrina, eu não vi esse sorriso. Esse sorriso da Sabrina. Você tem culpa nele. Sabrina sempre foi uma pessoa genial, uma pessoa incrível, mas ela não. É assim, ela né? parece que brotou, assim. Ela estava no casulo, chateada com homens, com a vida. Mas parece que chegou o príncipe dela, assim, um cavalo branco. Cheguei e falei, vem. Príncipe Felipe. E isso é muito importante para as pessoas que estão ouvindo também, né? Que talvez estão descrentes, desacreditadas, para saber que não tá tudo bem sofrer. Aquela frase, todos os homens são iguais, mentira. Isso é mentira. Seja exigente. É isso aí. Seja exigente, existe o príncipe com cavalo ou sem cavalo. Existe o príncipe do tamanho que você quer, porque, né, assim, eu fiz a minha lista, eu tava na casa de uma amiga minha, aí a gente depois de sofrer. Depois de estar péssima, eu nunca tinha feito uma lista dessas, eu fiz uma lista de meus mínimos de exigências, assim, não vou aceitar ninguém que não tenha essas exigências. E são umas exigências muito específicas, que poucas pessoas têm. E do nada eu conheço uma pessoa que atende perfeitamente todas as minhas exigências. E você verbalizava ou você só escreveu? Eu escrevia, mas eu ficava repetindo pra todo mundo, porque eu achei hilário ter uma lista. Não, eu faço das palavras dela a minha, exatamente, porque foi exatamente assim que eu me senti à medida que eu conheci ela e fui conhecendo ela também, porque por mais que eu estivesse disposto a criar vínculos mais profundos e emocionais e me relacionar ou até namorar com alguém, eu era muito exigente. Um dos motivos de eu ter demorado para conhecer alguém e realmente voltar a me relacionar a ponto de namorar é porque tanto que eu pensava, será que eu estou exigindo demais da vida? Porque eu só quero um relacionamento saudável. Na minha cabeça, eu só quero um relacionamento que seja gostoso, que seja prazeroso, engrandecedor para ambos e que tenha, né, assim, respeito, que a gente converse, cresça junto, etc. Será que eu pedi demais? Só que eu conheço ela e falei, não, eu não pedi demais. Existia. Eu só exigi um relacionamento saudável, que é o que era importante para mim, que eu precisava no momento, e estou aprendendo com ela que realmente existe, é possível. Então, é possível. Pois exatamente. Manda mensagem para as pessoas. É possível se relacionar de forma saudável, assim. Exija isso na sua vida. Para alguém que esteja desacreditado, né? Ai, porque gente. isso é muito comum, não é? Mas eu acho que a única possibilidade de saída desse descrença com o relacionamento é isso. Olha pra você, cuida de você. Autoconhecimento, foca em tudo que você ama. Faça uma listinha, porque isso ajuda você a lembrar. Exija do outro, mas tenta me autocrítica. Se conheça melhor. Cuidado de si e do outro. Faça terapia. Terapia também, portanto.
academia, porque ninguém, falando sério, a gente não quer envelhecer mal, a gente não quer jogar a responsabilidade do cuidado do nosso corpo pra uma outra pessoa ter que ficar olhando. Óbvio que acidentes acontecem, incidentes acontecem, mas a gente pode reduzir o máximo possível. Então, assim, cuidado de sim, na maior parte das esferas. Tenhamos amigos e fortaleçamos nossas relações o máximo que a gente pode, porque às vezes a gente foge um pouquinho também. Sair de relacionamentos tóxicos, que sejam de amizade, né? Reconhecer eles, às vezes é difícil reconhecer a toxicidade de certas relações. Primeiro reconhecer e conseguir sair. Exatamente, às vezes é difícil também ficar sozinho. Então, às vezes a pessoa prefere ficar num relacionamento ainda que ruim do que ficar sozinho. Cria dependência, não é fácil. Mas aí psicológica, emocional. Porque, tipo, sim, é possível, mas é porque são duas coisas que eu acho que podem estar juntas, mas não necessariamente. Porque você pode usar uma pessoa de muleta no sentido de tá carente, e aí não necessariamente você tem a dependência, ou pode ser dependência, que é um caso ainda mais extremo, né? Sim, com certeza. Mas é muito comum realmente as pessoas acabarem cedendo de alguma forma a relacionamentos que não engrandecem ou que não fazem bem para elas. Exatamente. Tem um lado ruim, mas aí pensa, não, mas também tem um lado bom, e aí fica nesse balanço, né? E parece que, assim, fica a balança não... balança um pouquinho, mas assim, não sai do zero, né? Fica entre o negativo e um pouquinho positivo. Aí você começa a querer justificar que aquela relação não é tão ruim como parece, como verdade você que não está reconhecendo. Não tem ninguém perfeito, né? Existe, gente, então faça suas listas. Façam suas listas. Eu costumo até falar com os meus pacientes, né? Quando tem aquela, não vai melhorar. Eu falo a pessoa do sábio e do tolo, né? O tolo, ele fala o que vê. O sábio fala o que quer viver. Então, quando ela começou a escrever a listinha dela, ela estava ali falando o que ela queria viver. Ela poderia ficar dizendo, homem não presta, eu não quero mais me relacionar, e tá tudo bem, mas ela ia permanecer ali. Mas quando ela colocou, eu quero uma pessoa assim, então ela falou o que ela queria viver. E nisso, ela conseguiu. Eu também. O que eu achava que era muito exigente. Mas é muito exigente. E tem que ser amor próprio. Nós merecemos o melhor. Olhar aqui e pra cima. Merece o melhor. Encontrei o que eu exigi. Quanto mais a gente cuida da gente, mais a gente vê que a gente merece o melhor. E a gente, e se a gente... E aí, agora que eu tô com o melhor, assim, uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. Que lindo, né? Tipo, cara, de repente eu tenho um melhor amigo novo. Olha que lindo, né? Que eu não quero perder nunca. Isso é outra coisa que a gente tem, né? A gente tá cada vez mais se tornando amigo. Também se tornando, sei lá, melhores amigos, assim. A gente tá construindo uma amizade, acima de tudo, estamos construindo uma amizade muito boa. E sendo... Você sentindo a vontade para ser bobo junto também, para fazer palhaçada, ter ideias bobas e rir junto, se divertir com coisas bobas do dia a dia. Assim. Isso é muito importante também. A gente tem isso. Isso é muito legal. E agora nós vamos para um quadro que é Pode ou Não Pode? Aí quem se sentir à vontade pode responder, mas essa vai diretamente pro Jean. Jean, homem pode ou não pode ir para a cozinha? Pode. Pode. Ele é bom na cozinha, Sabrina? Ele fez um dos melhores nhoques que eu já comi na vida esses dias. Sabe lavar louça? Lava muito bem, foi de abóbora. É isso aí, vai ouvindo, gente. Homem pode ir pra cozinha. A cozinha não é lugar só de mulher, de quem gosta de comer. Isso aí. Exatamente. E quem suja a louça também. Exatamente. Sim. Diz uma coisa, eu acho que assim, a gente já falou de alguma forma, mas só para ficar bem claro, a gente pode depender do outro para ser feliz? Óbvio que não. Óbvio, não é óbvio, mas pra mim é óbvio, porque, de novo, eu repito e martelo isso. Cuidar de si. É isso. Você tem que cuidar de si e cuidar do outro quanto for possível, mas você nunca vai conseguir preencher o outro, você nunca vai conseguir satisfazer totalmente o outro, e um outro nunca vai satisfazer totalmente, nunca, porque todo mundo tem limitação. Então, assim, é necessário ter rede, é necessário ter gente, e é necessário se colocar sempre em primeiro lugar e conversar isso com o outro, e que o outro também se coloque em primeiro lugar, e assim a gente consegue equilibrar isso, porque se ele tá no primeiro lugar dele, eu posso estar segura de cuidar de mim e que eu não vou estar fazendo mal pra ele.
Maravilha. Agora é para os dois. Fiquem preparados assim, ó. Igual quando vai... Quem aperta primeiro responde. Tá. Quem aperta primeiro responde. Esse aí é para os dois. Tá. Diante de um casal romântico, um casal que se entende, um casal que se procurou e se encontrou, pode ter um relacionamento aberto? Ela pode ficar com alguma pessoa e você com alguma pessoa? Responde! Pode. Por mim pode. Pode. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas assim, como assim? Vocês dois não se incomodam de abrir o relacionamento, é isso? A gente conversa muito sobre isso, inclusive. Mas já aconteceu? Já beijei outra pessoa. Eu não. Ela já beijou. Ela já beijou, mas eu não. Mas a gente tem isso, desde que a gente se conheceu e começou, a gente sempre conversou sobre isso, sempre deixou isso muito esclarecido. Porque essas coisas podem, mas obviamente tem que ser sempre tudo bem esclarecido, todos os limites, ou aquilo que incomoda ou não o outro, o limite de cada um. Isso tem que ser falado tudo, né? Tem que ser estabelecido, entendido e conversado. Se tiver conversado e entendido, tá ótimo, claro que pode. Pode ficar apontando o dedo, criticando as dificuldades do outro? Não. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos limitações. Nem sempre a limitação que eu tenho é a mesma que a dela, nem sempre a dificuldade que ela tem é a mesma que a minha, mas todos nós temos, então a gente tem que entender que nós somos humanos e não somos perfeitos, mas podemos sempre melhorar. O que é mais importante para mim não é ter dificuldade, mas sim a gente está disposto a reconhecer elas e melhorar sempre que possível. Arrasaram! Agora, Sabrina manda uma mensagem ali especificamente para as meninas, uma dica. Uma dica para as meninas e depois ele para os meninos, para ele ser mais... Tá. Uma dica para as meninas. Deixa eu pensar um pouquinho, porque isso é difícil. Sobre qualquer coisa, assim? Sobre relacionamento saudável. Tá, mas é porque eu acho que eu já falei tudo, assim. É difícil você dar pode uma dica, não. Faça a sua listinha, não. Sobre ciúmes, tem alguma coisa? Sobre ciúmes é bom, é importante. Então, assim, meninas... ciúmes não é bonito, ciúmes não é legal, não é saudável, não é uma demonstração de desejo nem de afeto. Por favor, façam terapia, não usem seus ciúmes pra manipular ninguém e nem deixem ninguém manipular vocês com ciúmes. Agora, Jean, olhando pra câmera ali... Sim. Eu corroboro com a Sabrina, com tudo que ela falou, concordo com as palavras dela, faço das palavras delas as minhas, agora falando em direção aos meninos, não permitam que os ciúmes tomem conta de vocês a ponto de vocês objetificarem ou tratarem o outro como sua posse, porque ninguém é posse de ninguém, e ciúme não é legal, não é interessante numa relação você tratar ciúmes como algo que realmente te mantém numa relação, porque isso não é saudável. Então não, ninguém é posse de ninguém, sempre sente e converse, trate as coisas como elas devem ser conversadas e entendidas, e faça terapia, porque provavelmente você precisa. E agora um brinde a esse casal super mega romântico. É mesmo, são 10 meses de romance muito forte. Eu nunca tinha visto nenhum casal assim. Porque normalmente o romance acaba assim nos 3 primeiros meses, 6. Não, isso é o mais impressionante, porque a relação parece muito romântica. Quanto mais a gente convive, quanto mais a gente passa tempo junto e conversa, parece que melhor vai ficando, mais a gente vai se sentindo bem na relação. Isso é impressionante, meu. Obrigada, gente. Vocês foram maravilhosos. Maravilhosos.